Eu preparei aqui um texto e um versículo, na realidade, e traremos aqui, vamos compartilhar juntos. 1 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, primeira carta, capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Vamos falar um pouco sobre a chamada pastoral, esse chamado que é extraordinário. Infelizmente, temos visto muitas coisas acontecerem, não só no Brasil, mas fora do Brasil, mas falando sobre o nosso país, né, e outros também no mundo. A palavra de Deus tem se cumprido, e quando o apóstolo São Paulo, escrevendo a seu filho na fé, Timóteo, ele fala que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. O interessante nesse versículo é que não significa, não quer dizer que todos os que desejam têm chamada. Desejar é uma coisa, todos podem desejar. Os salvos em Jesus, todos têm liberdade, têm direito, mas nem todos têm a chamada. Nem todos. Por isso que a gente tem que fazer essa observação neste versículo, a partir do primeiro versículo, capítulo 3, da primeira carta a Timóteo. Esta, repetindo, é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, se alguém deseja, excelente obra, deseja. É uma excelente obra, mas para quem tem chamado. Excelente obra, para quem paga o preço. Excelente obra, para quem cumpre os requisitos. Excelente obra, para quem se enquadra nos padrões divinos. Excelente obra, para quem está aberto às instruções, está disponível aquilo que Deus quer realizar. Excelente obra para quem realmente nega a si mesmo. É uma pessoa que vai aceitar os desafios que existirão pela frente, os desafios que virão. Então, quando o apóstolo São Paulo fala a respeito disso, aqui no capítulo número 3, e nós encontramos 15 requisitos que o bispo, o pastor, enfim, ele deve cumprir, deve seguir. 15 requisitos. Já começa falando sobre a irrepreensibilidade. Já de cara. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensibilidade. Infelizmente, estamos vendo o contrário disso aí, desse texto, principalmente desse primeiro requisito, de ser irrepreensível. O contrário, repreensível. Há muita irresponsabilidade, há muita falta de amor pela obra de Deus. Há muitos profissionais nos púlpitos. Há muitas pessoas que fazem outros interesses, que não são os interesses de Cristo. Falta-lhe a espiritualidade, a comunhão com Deus e assim por diante. Aqui nós temos os requisitos, eu estou enumerando outros que estão em outras cartas e estão na palavra de Deus. Nós encontramos no Novo Testamento inúmeras citações. Encontramos no Antigo Testamento o próprio profeta Jeremias sendo usado pelo Senhor para falar de falsos ministros ou pastores, líderes. Isaías falou, Ezequiel falou, outros falaram. Mas eu louvo a Deus, glorifico o Senhor, porque eu estou aqui diante de homens sérios, de homens destemidos. Eu estou aqui reunido, participando dessa live, com homens comprometidos com a verdade. Homens que foram verdadeiramente chamados de uma experiência muito grande. Acabei de ouvir o louvor
o pastor Rubem, e ele disse que há mais de 40 anos ele serve ao Senhor, ele milita na obra do Senhor. Aqui tem homens experientes, todos são experientes, todos vocês, e é claro que a cada dia aprendemos uns com os outros. Mas voltando a esse texto, a esse versículo, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, nós encontramos nesse próprio texto, nesse próprio capítulo, esses requisitos. E se olharmos no Antigo Testamento, como eu citei aqui alguns profetas, vamos ver o que esses líderes deixaram a desejar. Por exemplo, lá em Jeremias 3,13, são chamados de falsos. Lá em Jeremias 23,2, são aqueles que dispersam os rebanhos, ao invés de unirem, ajuntarem os rebanhos. Lá em Jeremias 50, verso 6, também há algo falando sobre eles. Lá em Ezequiel, capítulo 34, 2, 3, Zacarias 11, 17, só pensam na lã das ovelhas e não pensam no bem-estar das ovelhas, no estado espiritual das ovelhas. Não se preocupam com a vida que essas ovelhas estão passando, as suas necessidades em geral, no que diz respeito a todos os aspectos. Só pensam em si próprios, só pensam em se enriquecer, mas não pensam nas ovelhas, não pensam no bem-estar do rebanho. Eles são repreendidos pelo Senhor. Em Jeremias capítulo 23, 25, eles se fingem de espirituais. E o que a gente está vendo hoje nas mídias, em geral, há um fingimento, um teatro muito grande. E nós, que já temos uma caminhada na fé, não somos enganados, levados e ludibriados por eles. E, infelizmente, muitas pessoas são levadas por falta de conhecimento da palavra de Deus, por causa do embasamento bíblico, falta de embasamento bíblico, de ter raiz na presença de Deus, ter constância, ter firmeza espiritual, ter comunhão com Deus, são levados por essa enxurrada de líderes, falsos líderes, que não têm compromisso com o Senhor. Acredito muito bem, seja o pastor Rubem Rodrigues me passou algumas informações sobre a Unipai. Unipai, o desejo, o projeto, isso mesmo, estarmos juntos, unidos. Ninguém aqui é perfeito. Não estou falando que são perfeição, obreiros perfeitos, obreiros sem defeitos, obreiros sem problemas. Não, jamais. Líderes, pastores sem problemas. Não, não é isso. Estou falando de líderes comprometidos com a verdade, com a palavra do Senhor. Obreiros espirituais. Aqui nós vamos encontrar outro requisito, além de vários, né? Marido de uma mulher. Quantos líderes evangélicos com várias amantes? Onde nós vamos parar com isso? E por aí vai, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, ensinando heresias, ensinando o que a Bíblia não fala, o que a Bíblia não diz, trazendo assuntos, temas irrelevantes que não estão na palavra de Deus. Mas continuando aqui sobre esses falsos obreiros, líderes, pastores, Jeremias 23:11 fala que eles se contaminam com o mundanismo. Eles estão na presença de Deus, na realidade, né? Não estão. Eles demonstram algo, eles aparentam ter algo, ou ser algo, ou transmitir algo, mas na realidade eles estão contaminados. É o que diz em Jeremias 23:11. A contaminação. Eles estão contaminados.
Infelizmente, estamos vendo isso. Contaminação geral, generalizada. Em Filipenses, já entrando no Novo Testamento e voltando para o Novo Testamento, Filipenses capítulo 1, versículo 15, diz que eles são invejosos. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, diz que eles querem ser grandes. Quem tem que aparecer é o Senhor. Tudo que estamos fazendo aqui, evidentemente, obviamente, estamos objetivando a glória de Deus. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Foi Ele que nos salvou, somos salvos por Ele, fomos libertos por Ele. Estamos aqui de pé por causa da graça dEle. Ai de nós se não fosse a graça do Senhor em nossas vidas. Jamais estaríamos aqui. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos livra, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem abre portas, é Ele que opera milagres, maravilhas, é Ele que nos conduz em triunfo, é Ele, sempre Ele será glorificado, será enaltecido em nossas vidas e através de nós. A glória é para Ele, o louvor é para Ele, a exaltação é para Ele, tributamos a Ele, oh aleluia, Ele é louvado pelos séculos dos séculos. Sentimos a presença dEle, arde dentro de nós, queima dentro de nós, está ardendo a chama, a chamada. Por quê? Porque estamos sendo moldados por Ele a cada dia, estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo diariamente. E nós não abrimos mão do nosso chamado. Não é dinheiro, não é fama, não é nada desse mundo que será capaz de nos tirar da presença de Deus e descaracterizar aquilo que nós vivemos. É óbvio, claro, que nós somos sujeitos, somos homens falhos, falíveis, mutáveis, mas nós estamos lutando para continuarmos firmes nos nossos propósitos e de não abrirmos mão daquilo que nós recebemos da parte de Deus, esse chamado tão lindo, tão maravilhoso, glorioso. Continuando, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, diz o versículo que eles causam divisões. Nós queremos unir, nós queremos unidade, nós queremos estarmos juntos, nós queremos estar um perto do outro, um ajudando o outro, um estendendo a mão para o outro, mas eles não. Esses falsos líderes, eles causam divisões, eles querem bagunça, baderna, eles causam essas situações, facções, eles promovem facções, é o que diz 2 Timóteo 4,3. Inclusive, por falar em 2 Timóteo, esses são 4 capítulos, todos os capítulos, a partir do primeiro capítulo, fala a respeito de algo tremendo, de admoestações, mesmo porque essas cartas são cartas pastorais, né? 1ª, 2 Timóteo, Tito, são cartas pastorais, e Paulo, o apóstolo, servo de Deus, ele sempre se preocupou em transmitir aos ouvintes, transmitir e passar aos seus discípulos, àqueles que acompanhavam ele e foram preparados por ele, tanto Timóteo quanto Silas, né, que é Silvano, né, mesma pessoa, Silas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Paulo e Silas na prisão, e houve aquela obra tremenda, aquele milagre. Encontramos nas narrativas seguintes, nos textos também seguintes, 16, 14 em diante, 13, chamada e tal. Depois encontramos, em Atos dos Apóstolos, encontramos nos demais capítulos, ele preparando aquela equipe em Éfeso, capítulos 18, 19, por assim, e os demais, né? Principalmente esses capítulos de Atos dos Apóstolos, a equipe que auxiliava ele, cita nas cartas também, nós encontramos aos Romanos, capítulo 16, aquela lista de mulheres, homens de Deus, como Febe, a responsabilidade teve Febe e os demais,
porque ele preparou essa equipe, ele preparou e como modelo, como exemplo. Ele cita isso, é a própria palavra de Deus a falar a respeito disso. Quando ele escreve a Tito, ele fala: "Sê tu exemplo, você precisa ser o modelo", como é citado também essa palavra em outras partes, outros textos. Mas o que a gente vê, infelizmente, em muitos arraiais, não estamos generalizando, jamais, é o contrário, é o oposto. E aqui nós encontramos, como eu falei, dos capítulos de 2 Timóteo, todos os capítulos falam, trazem alerta, mas eu estou em 1 Timóteo capítulo 3, eu li esta palavra, é fiel, se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja, e muitos desejam, já citei, não quero ser repetitivo, por outros fins, e não os de glorificar o nome do Senhor, de não estarem na presença de Deus de fato, submissos, obedientes, tementes. Cadê o temor? Temor de Deus. Deus, ele separa homens, escolhe homens e os capacita. Deus tem capacitado homens valorosos, homens que não negam a sua fé, não negam o seu chamado. Aqui estão, como já citei, em muitos lugares, no mundo todo, pessoas, homens, mulheres destemidos, pessoas que são exemplo, pessoas que servem ao Senhor mesmo de todo o seu coração, de toda a sua alma, pessoas, homens, mulheres de Deus que estão na presença do Senhor, servindo ao Senhor com toda alegria. Se formos citar aqui, temos muitos exemplos, mas eu quero destacar aqui, nesse capítulo 1, ele fala sobre o obreiro líder, o pastor não ser neófito. Versículo 6. Não neófito. Não neófito. Quantos obreiros, ou pastores, ou ministros desqualificados, porque não foram ainda preparados o suficiente, acabam sendo consagrados prematuramente. Olhe bem, preste bem atenção no que eu estou falando. Prematuramente. Não estamos aqui julgando, mas conhecemos porque lidamos com pessoas, né, no dia a dia. E a gente acaba vendo e percebendo, em alguns, esta palavra se cumprir. O versículo 6. Muitos neófitos ainda não estão preparados. Precisam ser preparados. Deus sabe de tudo. Interessante, aqui eu ministrei, daqui a pouco eu já vou terminar, né? Vocês ou quiserem participar também, acho melhor, né? E eu não ficar falando sozinho. Gostaria até que acontecesse isso. Já daqui a pouco eu vou dar essa pausa para que possamos participar juntos dessa palavra. Eu até ficaria muito satisfeito e é o certo, né? E é o que a gente precisa para esse momento. Eu ministrei agora recentemente no culto domingo na igreja, e na segunda-feira culto da tarde que a gente tem na igreja, no centro de São Gonçalo, na DESESG, sobre Gideão. Deus me deu algumas lições ali naquela passagem, capítulo 6 de Juízes, capítulo 7, já deu também no capítulo 8, mas no capítulo 6 e 7. E interessante que isso, de Gideão, quando o anjo do Senhor, né, aquela manifestação teofânica do anjo Jeová, do anjo do Senhor, que foi onde Gideão estava trabalhando trigo no lagar, Gideão, ele dá desculpas ali e tal, fala algumas coisas, né? Diz que a tribo dele era menor de Israel, e a família dele era mais pobre, e ele era o menor da casa dele, aquela coisa toda. Mas onde eu quero chegar? O Senhor continuou ali, o anjo do Senhor, insistindo, né, falando e repetindo: o Senhor é contigo, varão valoroso,
vai nessa tua força, e falando essas palavras de incentivo, né? Ali para Gideão. Onde eu quero agora chegar exatamente, esse resumo. Ele pediu os sinais, Deus deu, tal, os sinais, deu até sinais de quebra, eu costumo dizer, deu até mais sinais para ele. Nem os que ele pediu, Deus deu o último sinal antes da peleja. Se Deus, o Senhor, dissesse para Gideão, naquele ato, naquele momento da chamada dele, do primeiro contato, que ele seria o líder, o juiz, né? Era a época dos juízes, do governo teocrático. Se o Senhor dissesse para ele que ele seria o líder de 300 homens contra a multidão dos midianitas, amalequitas e povos do Oriente, logo de cara, ele ia ficar muito desanimado. Ele, com toda a situação que o Senhor deu as garantias, ele ainda questionou. Agora, no início, se Deus dissesse logo que ele lideraria, que ele ia ser o chefe, o líder de 300 homens contra uma multidão que era aquelas nações confederadas, por certo, ele, não digo que ele não ia aceitar, mas ele ia questionar muito mais ainda e ia reclamar bastante, porque foi isso que ele começou a fazer no início, logo no primeiro diálogo, nos primeiros diálogos. O que a gente aprende? Que Deus não diz tudo o que nós vamos passar durante o nosso processo, ou percurso, ou itinerário até chegar onde Ele quer que cheguemos para fazer o que Ele quer fazer. Deus vai falando, vai fazendo por etapas, porque nós não estamos preparados para ouvir coisas logo no início e passar por situações. Então, nós somos moldados, somos preparados paulatinamente. Nós vamos, no decorrer do nosso itinerário, da nossa jornada, as coisas vão acontecendo. Porque se Deus dissesse tudo para Gideão, com certeza ele ia reclamar muito mais ainda, ia fazer birra, como infelizmente muitos fazem, não é? Infelizmente, e ia ficar querendo se amarrar, querendo cruzar os braços diante de um chamado tão maravilhoso, mas também desafiador. Então, Deus vai nos preparando. Por isso, neófitos, pessoas que são consagradas prematuramente para o ministério, precisam entender isso, precisam passar. Tem pessoas que não passam, não querem ficar sentadas, não querem ouvir. É o que a gente está acostumado de ouvir. Tem uma frase muito conhecida: quem não serve para ser liderado, não serve para liderar. Tem que passar por etapas. Não pode pular etapas. Não pode, não deve. Tem que passar pelas etapas. E Deus sabe trabalhar na vida de cada um de nós. O Senhor sabe o que existe lá dentro de nossos corações, o que realmente nós estamos pensando, quais são as dúvidas, porque são normais, é normal termos dúvidas, questionamentos, muitas vezes. Claro, somos seres humanos, mas nós vamos aprendendo com o Senhor, nós vamos aprendendo com Deus sobre muitos detalhes, situações que nós ainda vamos passar nessa vida. É Deus trabalhando em nós, é Deus fazendo o que Ele quer fazer em nós. Eu vou só aqui, antes de passar por vocês, os ministros de Deus, pastores, homens de Deus, nessa mesma carta, só que no capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ok. 1, 2, segundo o mandado de Deus. Mandado de Deus. É mandado de Deus. Não é mandado de homens. Deus usa homens
Mas vindo de Deus, a direção vem de Deus para o líder, para dar direção. Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, 1, segundo o mandato de Deus. 2, nosso Salvador, exalta o Senhor como Salvador. Salvador. Ele é Salvador, o Senhor nosso Salvador. 4, Senhor Jesus Cristo, nossa esperança. Olha a convicção do apóstolo São Paulo, muito grande. No capítulo 1 ainda, versículo de número 12. 1 Timóteo 1,12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. É isso. É dessa forma que as coisas funcionam. É dessa maneira, é desse jeito que o Senhor quer que vivamos. É dessa forma, e sem engrandecimento, sem o eu, porque eu faço, eu sou, porque eu sou, é o Senhor Jesus. É Ele o responsável, é Ele o nosso líder maior, líder supremo, pastor das nossas almas, e nos submetemos a Ele diariamente, constantemente, porque Ele tem sido misericordioso para conosco. Nós glorificamos a Ele por isso, aleluia, porque Ele tem nos abençoado, aleluia, com toda sorte de bênçãos, como diz em 1 Timóteo, em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos.